Maria Dezon Pacheco Fernandes, a voz por trás de Sinhá Moça. No interior paulista do início do século XX, entre o cheiro do café e o silêncio pesado das fazendas que ainda guardavam as cicatrizes da escravidão, uma jovem observa o que a elite prefere esquecer. Ela não vê apenas a riqueza das heranças, mas as histórias sussurradas nas senzalas, o desejo de liberdade e a força das mulheres sufocadas pelo patriarcado. O nome dela estampa capas de livros que rodaram o mundo, mas seu rosto e sua coragem intelectual foram obscurecidos pelo brilho de suas próprias criações. Maria Dezon não buscava apenas entreter. Ela queria escavar a alma de um Brasil em transição. O que faz uma mulher da elite rural, em uma época que lhe reservava apenas o papel de espectadora, decidir denunciar as feridas da abolição e os desejos proibidos do coração feminino? Esta não é apenas a história de uma romancista de sucesso. É a história de uma mulher que transformou a memória oral em um manifesto de liberdade que conquistaria o cinema e a televisão mundial. Mas para entender essa audácia, é preciso primeiro olhar para o mundo de onde ela veio. Um universo de privilégios sustentado por sombras profundas. O Brasil que moldou Maria Dezon era o da aristocracia do café. Nascida em Araras, no seio de uma família influente, ela cresceu ouvindo os ecos de um regime que havia acabado formalmente, mas que ainda ditava as relações sociais. A urbanização chegava aos poucos, mas o interior ainda era regido pelo conservadorismo rígido, onde a atuação feminina era limitada aos salões e à caridade silenciosa. Nesse cenário, o acesso à educação para mulheres era um passaporte para o refinamento, não para a subversão. Mas Maria usou seus privilégios como ferramentas de observação. Enquanto o país caminhava para a modernização dos anos 30 e 40, ela percebia que a questão social brasileira estava impregnada na terra e no sangue daquelas fazendas. Para uma mulher intelectual da elite, escrever sobre a escravidão e o desejo feminino significava trair sua própria classe. Era um tabuleiro perigoso, onde cada palavra precisava equilibrar a nostalgia do passado com uma crítica feroz ao presente. Mas antes de chocar a sociedade com seus livros, ela precisou construir uma visão de mundo capaz de unir o lirismo da ficção ao rigor da denúncia histórica. Os registros sobre a juventude de Maria Dezon revelam uma mente inquieta. Diferente de suas contemporâneas, ela não via as histórias das fazendas como folclore, mas como a base da identidade nacional. A educação sólida que recebeu permitiu-lhe ler a realidade através das entrelinhas. Desde cedo, interessou-se pela narrativa daqueles que não tinham voz, os escravizados e as mulheres sem autonomia. Ela entendeu que a literatura poderia ser um instrumento de leitura da realidade muito mais potente que os discursos oficiais. Maria mergulhou nos dilemas da abolição. Como o Brasil se libertou do peso das correntes sem se libertar do preconceito. Esse cruzamento de ideias moldaria sua escrita futura. Não se tratava apenas de contar um romance de época, mas de compreender as causas e as consequências psicológicas de um sistema brutal. Em um país onde a desigualdade era naturalizada, essa postura exigia coragem intelectual. Cada passo de sua formação indicava uma escritora preparada para enfrentar o vazio da memória brasileira. Mas o momento decisivo viria quando ela transformasse essas reflexões em um fenômeno literário sem precedentes. A entrada de Maria Dezon no cenário cultural acontece com a força de um vendaval. Em 1950, ela publica Sinhá Moça, um romance que desafiava a estética da época. Enquanto muitos escritores buscavam o modernismo urbano, ela retornava ao passado para questionar o presente. Os desafios surgiram rapidamente. Como seria recebido um livro escrito por uma mulher que tratava abertamente da crueldade dos senhores de engenho e da insurreição abolicionista? Maria insistia em um caminho de humanização. Ela deu voz à protagonista que confrontava o próprio pai, o Coronel Ferreira, em nome da liberdade.
Essa postura nem sempre era bem vista pela elite rural de onde ela saíra. Havia quem considerasse desnecessário revirar as cinzas da escravidão. Mas a resposta do público foi arrebatadora. O livro não era apenas um projeto literário, era uma aposta no poder da narrativa para curar e educar. O que aconteceria quando uma história tão brasileira ganhasse o mundo? A resposta viria em celuloide, trazendo reconhecimento internacional, mas também novos desafios para sua identidade como autora. Com o sucesso estrondoso de Sim a Moça, Maria Dezzoni entra em uma fase de intensa exposição e trabalho jornalístico. Ela não parou no livro. Colaborou com a imprensa, debatendo o papel da mulher e a importância da memória histórica. Em 1953, sua obra ganha uma dimensão monumental com a adaptação para o cinema pela Companhia Vera Cruz. Dirigido por Tom Paine, o filme foi um marco técnico e artístico, vencendo o Leão de Ouro em Veneza e o Urso de Prata em Berlim. Maria precisou equilibrar o sucesso comercial com a integridade de sua mensagem. Cada decisão envolvia o risco de ver sua crítica social ser diluída em um romance açucarado. Ela viajava, dialogava com intelectuais e defendia que a arte brasileira deveria ser preventiva e transformadora. Ao mesmo tempo, o país vivia tensões políticas e falar de liberdade ainda era um ato de resistência. Maria parecia consciente de que sua obra era maior que ela mesma. Cada edição vendida, cada prêmio internacional, ampliava a rede de um imaginário brasileiro mais consciente de suas raízes. Ainda assim, a indústria cultural muitas vezes tentava reduzir sua obra a um mero folhetim. Era preciso decidir até onde o mercado poderia moldar sua voz. O feito mais duradouro de Maria Dezzoni não foi apenas um prêmio em Veneza, mas a criação de um arquétipo. Sim a Moça tornou-se o símbolo da consciência branca que se alia à luta negra. Uma discussão que ainda hoje gera debates profundos sobre o papel de cada um na justiça social. Ela esteve diretamente envolvida na estruturação de uma narrativa que o Brasil exportaria para o mundo décadas depois, através das telenovelas. O desafio central de Maria era transformar a memória traumática em uma profissão de fé na liberdade. Esse processo envolvia uma tensão permanente. Como manter a dignidade da dor histórica sem abrir mão do alcance popular? Ela navegou essas questões com prudência, priorizando a força da história em vez do seu próprio protagonismo. O resultado foi a formação de um imaginário nacional, onde a luta pela abolição ganhou rostos e nomes inesquecíveis. Mesmo que seu nome não apareça em todos os créditos, sua influência está presente em cada cena de resistência, em cada diálogo sobre o preço da liberdade. O impacto foi profundo, e justamente por isso, muitas vezes confundido com o patrimônio comum do povo, esquecendo-se da mão que o escreveu. A reação ao legado de Maria Dezzoni foi marcada por um fenômeno curioso. A obra engoliu a autora. Enquanto Sim a Moça se tornava uma das novelas mais assistidas da história da televisão brasileira, em suas várias versões, o nome de Maria Dezzoni Pacheco Fernandes tornava-se secundário. Em um ambiente literário e cinematográfico dominado por homens, o sucesso de uma mulher era frequentemente atribuído à sorte ou ao sentimentalismo, ignorando o rigor histórico e a técnica jornalística por trás de seus textos. Houve disputas silenciosas sobre a autonomia de suas histórias e sobre o quanto ela, como mulher da elite, poderia de fato falar por aqueles que sofriam. Maria manteve-se discreta, priorizando a continuidade de sua escrita e seu trabalho na imprensa. Essa escolha garantiu que sua obra sobrevivesse às décadas, mas teve um custo simbólico. Sua biografia tornou-se uma nota de rodapé, enquanto suas criações se tornavam ícones mundiais. O mundo reagia assim à moça, mas o Brasil esquecia-se de Maria. O custo humano da trajetória de Maria Dezzoni raramente é discutido. Para uma mulher de sua posição social, ser uma voz dissidente exigia renúncias, horas de pesquisa, a solidão da escrita e o enfrentamento de críticas veladas nos salões de Araras e São Paulo.
Ela enfrentou a desconfiança de quem via na liderança intelectual feminina uma ameaça à ordem familiar. Há perdas que não deixam documentos. O desgaste de ver sua visão artística sendo comercializada e, por vezes, simplificada. Maria parece ter aceitado o apagamento de sua figura em prol da sobrevivência de sua mensagem. Seu foco era o que estava sendo construído no coração dos leitores, não em estátuas em sua homenagem. Essa postura contribuiu para o silêncio posterior sobre sua vida pessoal. O esquecimento não foi fruto de um fracasso, mas de uma entrega total à obra. Ao avançar, a cultura brasileira carregava as marcas de sua caneta, marcas que continuariam a influenciar roteiristas e escritores, muitas vezes sem que eles soubessem de onde vinha aquela força original. O legado de Maria Dezzone se manifesta hoje em cada capítulo de novela que discute o passado do Brasil e em cada debate sobre a representação da mulher na literatura. O mundo atual, que consome histórias de época com fervor, opera sobre fundamentos lançados por ela quando a televisão ainda era um sonho distante. Reconhecer seu trabalho não é apenas um exercício de nostalgia, mas uma compreensão de como a ficção pode moldar a realidade de um país. A ênfase na liberdade, no desejo feminino e na justiça social continua atual. Ao mesmo tempo, o esquecimento de Maria revela uma fragilidade da nossa memória. Celebramos assim a moça, mas ignoramos a mulher real que rompeu com sua classe para denunciar as feridas da nação. Seu nome reaparece agora como um convite para revisitarmos os processos de criação artística no Brasil. O legado está incompleto porque a história dessas mulheres pioneiras ainda está em disputa. Lembrar de quem construiu esses pilares culturais é um ato de justiça poética e histórica. Ao revisitar a trajetória de Maria Dezzone Pacheco Fernandes, não encontramos apenas uma contadora de histórias, mas uma arquiteta da identidade brasileira. Sua vida nos ensina que as transformações mais profundas nascem da coragem de olhar para as sombras do passado com honestidade. Maria não buscou ser um símbolo, e talvez por isso sua biografia tenha sido deixada nos bastidores. Mas sua obra atravessou fronteiras, foi traduzida, premiada e assistida por bilhões de pessoas ao redor do globo. Ao resgatar sua história, não estamos apenas celebrando um livro famoso, mas reconhecendo a mulher que teve a audácia de transformar a indignação em arte duradoura. Quem são as mulheres que hoje, no silêncio de seus quartos ou redações, estão plantando as sementes da nossa liberdade futura? O passado nos pede atenção para essas vozes discretas, mas poderosas. Se a história de Maria Dezzone fez você enxergar a força por trás das grandes obras brasileiras, talvez valha a pena continuar essa busca. Inscreva-se no canal Mulheres Apagadas da História. Curta, comente, compartilhe e ajude-nos a iluminar as vidas que escreveram o Brasil que conhecemos, sem jamais pedir aplausos. Lembre-se, compartilhar é a única forma de mantermos essas histórias vivas.